Você também é uma das pessoas que acha que conhecimento liberta? Então vamos entender um pouquinho mais nos próximos minutos sobre esse assunto aqui. Salve pessoal, Marcelo aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de continuar, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já está inscrito? Ainda não? Se inscreva. Clica aqui, ó, botãozinho, é de graça. Ajuda esse canal a crescer, compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Muitas pessoas dizem que a verdade liberta, mas, na verdade, é o conhecimento que liberta. Porque se o conhecimento liberta, a ignorância, ela aprisiona e escraviza. A ignorância é escravizadora da nossa consciência. Isso a gente pode levar para vários âmbitos da nossa vida, mas eu vou restringir, obviamente, ao nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos aceitar nem as trevas, nem a prisão da ignorância. E a ignorância nos afeta em 3 áreas, e a principal é no nosso relacionamento com Deus, acerca de Deus. Podemos e devemos mergulhar no entendimento mais profundo do que Deus quer acerca de nós e para nós. Para isso precisamos saber bem sobre a palavra. Eu não estou aqui para dar sermão, nem para ficar me colocando como superior a nada nem a ninguém. Pelo contrário, a tendência desde os tempos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a tendência é que as pessoas queiram sempre colocar Deus, rebaixar Deus ao nível delas. E hoje acontece exatamente a mesma coisa, só que com outras ferramentas, óbvio, porque o mundo está de outra forma, em outra configuração. Mas as pessoas tendem a descer Deus da sua posição realmente de Senhor para uma posição mais amistosa, mais, ursinhos carinhosos, é tudo amor, é tudo bacana. Não, mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, então a ignorância aprisiona. É uma lógica. E muitas pessoas andam em caminho, por causa da ignorância, muito aquém do que Deus quer que elas façam, do que Deus tem para a vida delas, do que Deus quer para a vida delas. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então não tem como Ele querer algo ruim para a gente. E isso, muito talvez, seja decorrente por não conhecer a fundo a palavra, não se comprometer a se abrir realmente, a ter um entendimento profundo, constante, consistente da palavra. E não estou falando de decorar passagens nem versículos, nada disso, tá? Isso aí é irrelevante no final das contas. Estou falando de um entendimento profundo dos princípios, daquilo que faz da gente um espelho realmente de comportamento cristão, um espelho de Cristo aqui na Terra. Bom, Provérbios 8,15 diz que o sábio busca o conhecimento e o seu coração busca o saber. E Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 8, versos 6 e 7. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Contaminada, exatamente isso. Já em Romanos, capítulo 1, Paulo diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versos do 19 ao 20. Depois você pode ler com calma, tá? Mais à frente, dos versos 21 ao 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bom, saiba que Jesus respeita o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. E a nossa escolha cabe apenas a escolher se ficamos ou não do lado dele. Mas a gente tem que saber que cada escolha tem a sua repercussão. Se a gente escolhe ficar do lado de Deus, automaticamente a gente escolhe e permite que Deus nos corrija, que Deus nos coloque nos trilhos adequados, nos trilhos certos do caminho da vida. O seu lado, então, nos coloca à mercê da sua própria justiça. Aí a gente consegue entender o primeiro verso do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Às vezes fica tão comum as pessoas repetirem isso e é tão conhecido, né? Mas será que realmente a gente crê que o Senhor é meu pastor e nada me falta? Nada, absolutamente nada. A gente está entregue totalmente a Deus? Agora, não pode haver vida à parte do doador da vida, que é Deus.
Então, se a gente escolher um caminho que não seja o caminho de Deus, a gente está escolhendo a morte. Isso é uma consequência automática. Portanto, negar a Deus é escolher a morte. Mas se nós somos caídos, corruptos, pecadores, como é que a gente consegue se comunicar com Deus? Como é que a gente vai conseguir realmente ouvir Deus falar com a gente? Como é que a gente vai saber certinho? Bom, Deus está sempre incentivando uma busca incessante dentro de nós, porque Ele sabe que em algum momento da nossa vida a gente vai se voltar para Ele. Vai se voltar para querer conhecê-lo, vai querer ouvir um chamado, enfim, vai se voltar para Ele. Quando alguém começa a ansiar por Deus, a buscar por Ele, vocês não têm noção de como isso agita os reinos dos céus, agita os reinos celestiais. Tudo desencadeia um processo de coisas que vão te ajudar e fomentar esse processo de descoberta e contato com a existência de Deus. Porque Deus, na sua graça, está sempre forçando o homem a buscar esse nível de resposta, sabe? E havendo sinceridade, Deus vai se revelar. Deus só se revela através da sinceridade. É uma escolha dele. A gente não tem como querer obrigar Deus a agir da nossa vontade. Ao contrário, é nós que temos que agir pela vontade de Deus. Mas também não é obrigada por nosso livre-arbítrio. A gente tem que entender que só há vontade de Deus. Não tem como haver vida à parte do Criador da vida. O Senhor é meu pastor e nada me falta. A gente precisa realmente ter isso muito forte dentro de nós. Ainda que a gente não tenha um conhecimento profundo acerca de Deus, Ele usa toda a criação para manifestar a sua glória, a sua graça. E nós somos parte dessa criação. Uma criação talvez mais seleta, já que nós fomos criados por último. Primeiro Deus criou o céu, a terra, as águas, as estrelas, tudo, os animais. Depois Ele criou o homem. Se Ele quisesse a nossa opinião para saber sobre se a criação estava boa ou se estava ruim, Ele teria criado a gente primeiro. E não é essa a lógica de Deus. Ele nos criou por último para justamente usar toda a criação para gerar um relacionamento com Ele. Um relacionamento amoroso. E através desse relacionamento amoroso, sermos um espelho da sua graça e da sua glória aqui na Terra. Em Atos capítulo 10, eu sugiro que você leia o capítulo todo, em casa, com calma, na sua Bíblia, diz o seguinte: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele, não só ele, mas como a família dele, as pessoas que moravam com ele, toda a casa, fazia muita caridade e orava muito a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Esses foram versos do 1 ao 6. Se a gente avançar a partir do 9 agora até o 16, diz o seguinte: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E dando sequência, esse foi o ponto que Deus comunicou com Pedro. Os empregados do centurião foram até Pedro, levaram Pedro, e Pedro chegou lá até o centurião. Na sequência diz o seguinte: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-no no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E este dá um testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creem
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pois é, através do Espírito Santo, Deus age, Deus se manifesta para todo mundo que busca. Eu sei que você, cristão, você que acompanha o canal, você que está começando a acompanhar o canal, você tem alguma experiência prática de algum milagre, de algum momento que Deus se manifestou na sua vida. Se você se sentir à vontade, deixa aqui nos comentários, vou adorar conhecer, interagir e saber um pouquinho mais. E é dessa forma que Deus se manifesta, nos corrige e nos coloca no trilho certo. Eu mesmo passei minha adolescência, uma fase ateísta, revoltado com Deus, por não entender, não compreender, enfim, ter os problemas que eu tive na minha família. Não fui criado na igreja, não fui criado na palavra, mas num determinado momento eu senti uma voz dentro de mim falando coisas que eu não sabia que não era eu. Porque a gente sabe quando a gente pensa com nós mesmos, né? Quando a gente fala sozinho, a gente sabe que é a nossa voz. Eu ouvi uma outra voz que não era eu. Eu falei, que raio de voz é essa? E eu descobri que a voz era Deus. E a partir daí eu comecei a gerar um relacionamento e tudo realmente se tornou favorável. Tudo se tornou favorável para que a gente desenvolvesse, evoluísse o nosso relacionamento amoroso com Deus. Olha, Deus é perfeito, Deus é Pai, Deus é amor, Deus corrige. Como todo bom pai, amoroso com seu filho, quando o filho erra, ele vai lá e corrige amorosamente. Deus é magnífico, louvado seja o nome de Deus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus Jesus. A ignorância ela é suplantada pelo conhecimento da verdade. A verdade, como a gente viu aqui, o caminho e a vida é Jesus. Ela vem através do nosso relacionamento com Deus. E como um bom relacionamento, é necessário um esforço diário constante, todos os dias. Assim como você ama sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, por mais que você mantenha a distância física, por algum motivo, o amor permanece. Então com Deus é a mesma forma. Pode não estar abraçando Deus fisicamente, sabe? Mas a gente está, através das orações, através do estudo da palavra, aprofundando cada vez mais nosso relacionamento com Deus. Entendendo os nossos princípios, entendendo os princípios que fazem com que a gente sinta esse amor. O próprio Deus está disposto a ampliar o conhecimento, o entendimento que nós temos acerca dele. E quando entramos nesse campo de conhecimento de quem ele é, o mais legal de tudo é que nós também entendemos melhor quem nós somos, conhecemos melhor a nós mesmos. E esse caminho de entendimento melhor sobre nós mesmos, sobre Deus, nosso relacionamento com ele, talvez seja esse o significado mais fundo do termo Lech Lecha, do hebraico, que é o chamado interior que fez Abraão sair lá de Ur dos Caldeus em direção à Terra Prometida. Deus tem uma terra prometida para todos nós, que é o reino do céu. Jesus já manifestou isso. E nós temos que conquistar o nosso Lech Lecha. Temos que buscar através do autoconhecimento, através dessa viagem interior. É isso que vai fomentar o nosso relacionamento com Deus. Entender quais são os princípios que faz com que o nosso relacionamento seja duradouro. Deus é Pai, Deus é amor, Deus corrige amorosamente, Deus é tudo de bom realmente. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo se te ajudou, se te instigou, te fez ter um entendimento um pouquinho melhor acerca do necessário pra gente desenvolver o nosso relacionamento amoroso com Deus. Compartilhe, ajude esse canal a crescer, cada um fazendo a sua parte. Fica com Deus, eu vejo você no próximo vídeo.